o seguinte, há muita gente que está a fazer essa pergunta, mas não é bem assim. É que nós tivemos o Penjango, e o Penjango participou nas eleições, e conforme os resultados que a CNN divulgou, é que nós tínhamos a menos de 0,05%, e existe essa lei que diz que quando o partido conseguir um pouco menos disso, automaticamente devia ser extinto. Mas depois até surgiu alguns advogados que diziam que a lei também existe conflito com a lei Magna, etc. Mas é mais por causa disso que, na altura, através da iniciativa de algumas pessoas, chegou também, acho que na PGE, que tinha que se aplicar essa lei, que eu digo até cláusula, para aquilo que foi a nossa situação. Então, nós tentamos defender que não acontecesse isso, porque nós só tivemos 2 meses de existência legal, e diríamos até um mês de nos organizarmos, que no segundo mês nós entramos em campanha. E pelo aquilo que foi visto para muita gente na TV, pelo menos porque na televisão as pessoas se viram, seja na altura do noticiário sobre as questões políticas durante as eleições e no tempo de antena que nós tivemos. Nós acreditamos que fomos capazes de mostrar o país que afinal existe uma geração e uma via que podia ser a via do equilíbrio do contexto político aqui em Angola. Por isso mesmo que, embora tardia, que nos chegou os documentos, argumentamos que não pudéssemos ser vítima da extinção por uma coisa que só está a começar, pelo menos que pudéssemos ter 5 anos, e daí se fazer a avaliação. Mas os que entendem a lei melhor que nós, sendo mesmo que estão, tinha que ser aplicado. E a partir daí, pelo levantamento que nós fomos fazendo desde agosto, porque eu nunca parei de andar pelas províncias após as eleições. Eu, de imediato, comecei a visitar as províncias, quase todas, onde eu passei. O juiz, que é o povo, dizia mesmo, olha, o que nós vimos não contávamos que eras capaz de fazer isso, e organizar mesmo um argumento que nos animou bastante durante as eleições, e nós acreditamos mesmo que devia continuar. Sendo confrontado com essa situação, onde legalmente não podíamos avançar, mas eu continuo interessado em dar uma contribuição, e porque o que eu identifiquei como minha missão nessa fase da vida era mesmo que era necessário que nós pudéssemos lançar novos líderes para o futuro. E a criação dos novos líderes de cultura começa-se com os jovens. Não é só aquela cultura de dizer que os jovens combateram, que foram, não. É para criar um líder que esteja capaz de liderar o país no futuro, por exemplo, no futuro daqui a 10 anos. A formação começa-se muito antes, e através do nosso instrumento, sendo um país que está praticamente influenciado hoje pelos interesses imediatistas, era necessário que tenhamos esses jovens também com a ideologia que nos identificamos do centro-direita, porque acreditamos que serão a via do país do futuro. Temos só 2 termos extremos, temos a UNITA aqui, temos o lá, e existe esse vazio importante, porque nós sempre que falamos em Angola, logo é identificado seja deste lado ou daquele lado, mas nunca há identificar a Angola em termos global, que seja um povo que é um lado, não é? Olha, estás a onda, já transitou, está a falar isso porque defende do lado do Chico. E aqui, no vazio, que acredito que a maioria das pessoas até são partidárias, né? Não querem estar envolvido muito na política, mas noutras questões,
Mas logo, mesmo no bairro, eu tenho visto pessoas que hoje fez uma declaração e um lado fica satisfeito, então inconotado, amanhã faz uma outra declaração, mais o outro lado, e que não devia ser assim. Então tínhamos que ter algo do equilíbrio, e calha que mesmo a nossa ideologia centro-direita é também do centro, e também o vazio que existe aqui é do centro, por isso mesmo acreditamos que temos que começar agora para termos essa opção no futuro. E tem sido